e vai dizer para nós quais esses nomes que 2 ministros provavelmente serão anunciados amanhã pelo presidente eleito Lula, que havia dito que só anunciaria nomes depois da diplomação, porém, o clima todo do país atualmente faz com que haja uma pressão para o anúncio destes nomes. Nome na economia, nome na defesa. Na economia, nome na defesa. Daqui a pouco a Ranieri esclarece os nomes e os detalhes dessa entrevista de amanhã e outras informações ao vivo de Brasília. Vamos agora com a manchete do Ananias. Pois não, Ananias? Vamos lá, Amadeu. Olha, ontem à noite houve a aprovação da PEC da transição no Senado Federal. A aprovação se deu em 2 turnos. E aí, a manchete é, com um golaço em jogo decisivo, qual posição o Wellington será escalado por Lula? Há 4 possíveis destinos para o senador eleito pelo estado do Piauí. Tem aí, inclusive, algumas imagens. Tem as imagens da atuação ontem, Nájila, do senador. A gente tem imagens aí da atuação ontem do senador Wellington Dias. Temos aí? Em Brasília, ele muito ativo, apesar de ainda não estar no mandato, né? Mas ele estava lá o tempo todo conversando com outros senadores, alguns que foram colegas dele de outras legislaturas, como deputado federal e como senador. Sim. E comemorando aí a aprovação por uma margem superior à prevista, né, Ananias? Isso, foram 64 votos. Precisava de 41, ou seja, foi larga aí a vantagem. Esse momento aí é exatamente na divulgação do resultado. Quem levanta o braço aí é o senador Marcelo, esse que está de lado aqui. Comemorando o gol. Comemorando o gol. E aí, por que eu trago o golaço de Wellington Dias? Primeiro, não dá para atribuir a vitória a apenas um político. O governador, o ex-governador, o senador eleito, ele atuou de forma bem importante nos bastidores, costurando esse entendimento, e a gente vê aí até no momento da votação ele também presente, tem a prerrogativa por ter sido ex-senador e estar lá presente na votação, então até no momento da votação ele também esteve presente. No entanto, essa é uma vitória do povo brasileiro, já já a gente aprofunda esse ponto. Mas com relação ao Wellington Dias, o que eu ouvi de fontes, e aí fontes do PT, com relação a uma possível ida de Wellington Dias para um ministério ou um cargo de destaque dentro do governo. E tem a cartela que aponta esses possíveis destinos, esses 4 possíveis destinos de Wellington Dias. Vamos lá, Amadeu. Possíveis destinos de Wellington. Ministro do Desenvolvimento Social. Ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ministro do Desenvolvimento Regional. Liderança do governo Lula no Senado. Tá aí. Esse Ministério do Desenvolvimento Social é um ministério que a Simone Tebet é o nome apontado como favorito para ocupá-lo. No entanto, o que está se dando neste momento? De que o MDB quer 3 indicações de ministérios, fora esse da Simone Tebet, pondo a Simone Tebet como uma indicação pessoal do presidente Lula, da cota pessoal de Lula, não como uma cota do partido. Então, há, neste momento, este favoritismo de Simone, mas o PT está de olho nessa situação, porque quer indicar esta pasta que tem relação com as bandeiras do partido, essa questão do desenvolvimento social. E outros nomes também são cotados, outras pastas também são cotadas dentro do PT para o Wellington Dias. Como a gente já tinha apontado aqui, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério da Integração Regional. São todas pastas onde o Wellington ainda figura como um nome, uma possibilidade de ocupá-lo. Não está totalmente descartado, até porque o presidente Lula ainda não escolheu, não bateu o martelo. E com relação ao Senado, a liderança do governo Lula no Senado, e a gente vê por essa atuação de Wellington na aprovação da PEC, ele com um trânsito excelente entre os senadores. E eu ouvi de uma fonte que Wellington Dias
admite que, como líder do governo Lula no Senado, ele teria muitas condições de ajudar o estado do Piauí. Então, ele tem essa convicção já de que, ficando na presidência do Senado, e aí há vários motivos, né? Porque o Senado é hostil ao novo presidente, há uma bancada de oposição grande que foi colocada lá, é preciso de um político experiente para fazer essa interlocução, a suplente não tem a experiência necessária para isso, pode até aprender, mas não tem. Junto com Camilo Santana, formaria uma frente ali de defesa do governo Lula no Senado. Então, hoje, eu diria que mais quente é justamente esse ponto, o Wellington, e já admitindo essas pessoas próximas de que lá ele poderia, estando próximo ao presidente nessa liderança, ajudar o Estado. Bem, então vamos lá com a cartela. O Ananias já deu aqui a opinião dele, que o mais provável mesmo é a liderança do Senado, concordando com o Ari, que já vem falando isso há algum tempo, correto, isso, Ari? Isso, com exato. você também, Apoliana? Sim. Mas eu tenho uma informação nova. Aí, tá vendo, Ananias? Foi só você concordar com ele que ele discordou dele mesmo. Não. Ele agora está discordando dele mesmo. Ele começou assim, fale. A informação nova que eu tenho é que o Wellington Dias, sim, ele vai ser o líder do governo no Senado, mas ele vai indicar um nome para o desenvolvimento social. E eu vou explicar por quê. O Wellington Dias vai lançar, ele como senador, ele como líder do governo, um projeto que está sendo urdido aqui em Teresina, com a participação de Washington Bonfim, de técnicos da UFP e de diversas instituições, que está sendo considerado o Bolsa Família 2.0. Esse segundo projeto seria o seguinte: o Bolsa Família dá o dinheiro. Esse projeto ele viria pegando o beneficiário do Bolsa Família, capacitando através de cursos profissionalizantes e depois dando o dinheiro para ele abrir o seu próprio empreendimento. É como se pegasse o Bolsa Família e botasse ali uma Fundação Alferraz capacitando e depois um Banco Popular dando o dinheiro, fechando todo o ciclo. Dá o dinheiro para o beneficiário, capacita ele e depois faz com que ele abra o negócio. Esse projeto vai ser lançado com grande destaque pelo senador. E a execução dele é pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS. E esse nome poderia ser o da dona Rejane Dias? Eu ouvi de uma pessoa do núcleo lá do Wellington. Sim, poderia, mas não é questão fechada que seja o nome dela. Mas poderia ser ela, fazendo dobradinha com ele, ela na execução desse grande projeto de repercussão nacional. O problema é que nesse momento ainda há muito, tá turva a cena, né? A cena ainda está. Agora turva. O projeto, Amadeu, já está pronto, está só sendo finalizado. É a questão mesmo de muita gente para acomodar. Né? A questão é que há adversários que eu digo, sim, pelos cargos dentro do partido, dentro do PT, sim, e na aliança, na grande aliança que foi formada. E para o próprio Wellington, nesse momento, primeiro, ele alçar a condição de líder do Senado já é um posto de muita visibilidade e grande perspectiva, não é, Ari? Sim. Agora, nesse momento, ele indicar, embora a Rejane tenha todo um histórico de trabalho, indicar alguém, a esposa, isso seria uma coisa que seria muito negativo para a imagem dele. Eu vejo dessa forma. Não estou aqui fazendo juízo de valor sobre ela. Eu estou falando do ponto de vista de comunicação, né, do ponto de vista de imagem nesse momento. Concordo, acho que